Olá, que Deus abençoe a todos. É sempre uma alegria estar podendo falar da palavra de Deus. E nós temos concentrado as nossas falas referente ao momento que nós estamos passando, assim, muito parecido, propício a ser final dos tempos. Nós já fizemos algumas gravações rápidas, né, falando dos sinais de Mateus 24, os sinais que Jesus disse que antecederiam a sua volta. E falamos também em Apocalipse 6, onde Jesus começa a abrir os selos, o livro que revela como vai ser o final dos tempos, né? É o plano de Deus, o projeto de Deus. Jesus é o único digno de abrir. Então nós falamos do primeiro selo, cavalo branco, depois cavalo vermelho, depois cavalo preto, depois cavalo amarelo, e falamos do quinto selo. Praticamente já estão cumpridos os 5 selos, né? E na abertura do sexto selo, que está em capítulo 6 de Apocalipse, é que nós vamos ter o que a gente chama de grande tribulação. E nesse período de grande tribulação, que será segundo Daniel, capítulo 9, Daniel fala sobre o final dos tempos. É um livro do Velho Testamento. Ele escreveu esse livro por volta de 550 a.C., quando o povo judeu estava no exílio na Babilônia, né? Daniel era um homem de visões, de sonhos, de revelação. Então ele teve a revelação sobre o final dos tempos. Então ele fala que esse período será de uma semana, ou seja, corresponde a 7 anos. É um período curto, mas é um período de grande sofrimento, como nunca se viu igual. Nesse período, então, vai se manifestar o anticristo. O anticristo é o diabo encarnado. Nós vamos ver que assim como existe a trindade do bem, Pai, Filho e Espírito Santo, né, existe a trindade do mal, né, que é Satanás. Nós vamos ver a antiga serpente, o dragão, né, simboliza Satanás. Isso simboliza, não é mesmo, né? Depois o anticristo, que é o homem, que é Satanás, que dá a vida, que dá o poder, então simboliza o filho, né? E existe também um falso profeta, como nós vamos ver em Apocalipse 12, 13, melhor dizendo, que simboliza o Espírito Santo, que ele é que vai mostrar o anticristo, vai anunciar o anticristo, vai glorificar o anticristo. E agora nós estamos vivendo num momento assim muito propício para o anticristo se manifestar. Se vocês repararem, os grandes imperadores, tiranos do mundo, eles se manifestaram exatamente num período de crise, né? Por exemplo, o comunismo, né, foi instalado no momento em que o czar da Rússia era muito mal sucedido, né? Depois nós tivemos também Mao Tse-tung na China, no momento de muita miséria, muita dificuldade da China. Tivemos também a Alemanha num período de depressão, num período de muita miséria, de inflação altíssima, aí aparece Hitler, né? E agora nós estamos vivendo um período assim, um período propício para um governo mundial. Um governo que venha trazer paz, que venha trazer segurança, que venha trazer equilíbrio. Veja, a gente vive crises cultural, né? Nós estamos vivendo aí pessoas que estão agindo de uma maneira assim muito extrema, né? Em termos culturais. Não vamos citar muito exemplo para não ofender assim determinadas classes, né? Nós estamos vivendo uma crise política. A gente observa que nós temos governo de direita e de esquerda, não existe mais governo de centro. Isso está acontecendo com quase todos os países, né? Então, um não tolera o outro, começa a haver conflitos
e parece que isso não tem remédio. Nós estamos vivendo uma crise econômica muito séria. Não é só o Brasil, né? A gente sabe que é o mundo. O índice de desemprego da Europa, nos Estados Unidos, há, assim, muita gente. Nós falamos que a Organização Mundial da Saúde prevê que pode até 900 milhões de pessoas morrerem de fome, né? Que crise econômica tremenda. Nós estamos vivendo crises militares, né? Por exemplo, existe a OTAN, que é a organização do Atlântico Norte, em que cuida da manutenção da paz, né? Os Estados Unidos estão se retirando dela, e isso traz, assim, muitas situações complexas, né? Por exemplo, guerras na Síria, no Oriente Médio, né? A ONU, que tem tropas, não consegue controlar isso. Então, é uma crise militar. Então, o que as pessoas, os governos estão fazendo? Estão fazendo alianças. Nós temos esses blocos para tentar resolver os problemas, e nós sabemos que isso não tem resolvido a situação. E não bastasse tudo isso, nós vivemos uma crise de saúde muito grande, e vivemos uma tirania da OMS, Organização Mundial da Saúde, né? Como se ela fosse, assim, um verdadeiro Deus, né? Ela impõe, e a gente entende que o anticristo muito provavelmente sairá de órgãos assim, por exemplo, da ONU, né? A ONU, que tem essa proposta de paz para o mundo, e então vão ser feitas alianças desse tipo, né? Então nós vamos pegar alguns textos da palavra de Deus, da Bíblia, que fala sobre a manifestação do anticristo. E praticamente são 4 livros. O Daniel, nós não vamos trabalhar em cima dele nesse momento, a gente vai poder voltar a falar desse assunto, mas Mateus 24, que é um capítulo escatológico, né? 24 e 25, são 2 capítulos. Jesus fala sobre o final dos tempos. Depois, o apóstolo Paulo também fala da segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ver textos assim fortes. E, por fim, nós vamos ver Apocalipse 12, 13. Todo o livro de Apocalipse, do capítulo 6 em diante, vai falar sobre isso, né? Sobre esse tempo de tribulação. Então, nós vamos ler alguns textos que eu preparei aqui, textos que são muito explicativos, nem requer muita explicação, né? Primeiro, o mais importante, é Mateus 24, 15, que Jesus anuncia o anticristo, né? Ele diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, veja como Jesus trata a abominação da desolação. Algumas versões falam em grande terror, outras falam num sacrilégio terrível, né? Está se referindo já a essa pessoa do governo mundial, de que falou o profeta Daniel. Veja que ele se refere, né? A Bíblia é maravilhosa por causa disso, né? Não existem, assim, opiniões isoladas, né? Jesus está falando, isso já foi anunciado lá por Daniel, né? Então eu vou repetir: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lhe entenda. O que é esse lugar santo que Jesus está se referindo? É o templo de Salomão. Esse templo, ele foi destruído no ano 70 pelas tropas de Tito, né, pelo Império Romano, e hoje existe uma mesquita em cima desse templo. Mas existe, se você olhar na internet, reconstrução do Templo de Jerusalém, você vai encontrar que existe projetos, dinheiro, tudo pronto para fazer isso. A única coisa que não foi feita ainda, porque Deus não permitiu, evidentemente, vai ter o tempo de Deus, né? Então, o anticristo, ele vai ter um domínio religioso também. Veja que interessante, ele vai usurpar o lugar santo. Nós vamos ver um pouco mais à frente, né? O templo reconstruído. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Veja, o período de 7 anos, a grande tribulação,
Na verdade, os 3 primeiros anos e meio, conforme a gente vai entender em Daniel e no livro de Apocalipse, vai ser um período de paz, que ele vem assim enganando, não é? Que ele realmente vai conseguir trazer essa paz no mundo, né? Vai trazer esse equilíbrio, essa harmonia, né? Depois tem outro período de 3 anos e meio, que aí ele se manifesta com toda a sua ira diabólica, né? Para perseguir cristãos, judeus, matar, né? Quem não prestar culto a ele, né? Então Jesus disse, olha, esse período é tão terrível que não tem havido nada e não haverá nada igual, jamais, né? Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O sofrimento vai ser tanto nesse período que Jesus está dizendo, se ele não abreviasse esses dias, os cristãos, né, os escolhidos, ele diz aqui. Aí surge uma pergunta, a igreja, os cristãos vão passar por essa grande tribulação? Existe um grupo que defende que não, que a igreja vai ser arrebatada antes, né? Existe um outro grupo que diz que os vencedores, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, fala das 7 igrejas e quem são os vencedores, né? Os vencedores vão ser arrebatados, os outros não, né? Mas aqui Jesus diz que os escolhidos vão estar nesse período. Então vamos trabalhar com o lado mais conservador. E vamos admitir, então, que nós estamos sujeitos a isso, infelizmente, né? Porque está escrito que Jesus vai abreviar aquele dia por causa dos escolhidos, né? Agora, veja o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz uma coisa interessante, né? Que antes da vinda de Jesus, nós vimos que Jesus vai voltar, né? Ele veio em primeiro lugar como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. Agora ele virá como leão, né? E ele vai voltar agora para juízo, para julgamento, mas para recolher sua igreja também, para a igreja estar com ele. Então diz o seguinte, supondo tenha chegado o dia do Senhor, esse é o grande dia, esse dia terrível aí. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo, primeiro vai vir uma apostasia, quer dizer, vai negar a fé, né? O anticristo e quem serve o anticristo vão negar Deus, vão blasfemar, né? Contra Deus. Então Paulo chama de homem de iniquidade, filho da perdição. Olha que palavras fortes, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o anticristo vai, num certo momento, ser adorado como Deus, para aquele grupo, que é um grupo enorme, né? Uma população enorme que vai servi-lo porque ele mentiu, ele enganou, deu a impressão que ele estava resolvendo o problema do mundo, né? Paulo diz assim, e agora sabeis que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que se afasta aquele que agora o detém. Esse que o detém, também existem algumas opiniões, quem que ainda detém para o Espírito Santo não se manifestar, né? Isso numa outra oportunidade a gente vai trabalhar porque requer uma explicação maior. Então será de fato revelado o iníquo, esse perverso, essa maldade ao extremo, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus vai voltar depois do anticristo e vai destruir, mas esses 7 anos realmente a humanidade vai passar por ele. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Satanás, né, opera, mente, mas vai haver engano,
e que as pessoas vão ver milagre, nós vamos ver isso ainda. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja, quem não acolheu Jesus, quem não recebeu Jesus, vai receber esse engano da mentira para realmente crer no anticristo, né? Como se ele fosse Deus. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Veja, Deus vai como que contribuir mesmo, para eles crerem mesmo, né? Para entrar na operação do erro, né? Porque as pessoas que vão servir o anticristo negaram Jesus, não acolheram a verdade, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Veja como é importante nesse momento a gente olhar para Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente não dar crédito para isso, não aceitar, não servir Jesus, nós estamos sujeitos, né, quem está nessa situação, a entrar nessa mentira. E por fim, o capítulo mais importante, que fala sobre a trindade do mal, é o capítulo 13 de Apocalipse, né? Já no capítulo 12, João, que escreve o livro Apocalipse, ele diz no verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, nesse momento, Satanás, assim, com toda a sua ira, na forma de um grande dragão, veja o que João narra no capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então veja, o dragão é Satanás, né? Jesus disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então veja que ele é um imitador, né? Então ele quer fazer como Deus. Então ele quer dar para o filho dele, que é o anticristo, o filho da perdição, né? Toda a autoridade, todo o poder, né? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Aqui o que se pressupõe que nos 3 anos e meio iniciais, ele vai fazer um grande governo, né? Vai mostrar que é possível ter a paz, tudo falso, né? Mas a gente sabe que vai. E existe assim uma teoria de que ele vai ser morto, mas ele vai ser ressuscitado, quer dizer, para os 3 anos e meio seguintes, e todo mundo vai ver isso. Por que o mundo todo vai ver? Por causa dos satélites, tecnologia, tudo isso é muito importante nesse sentido, né? Então, se você continuar lendo, aqui vai descrevendo o que o anticristo vai fazer no capítulo 13 até o verso 11. No verso 11 vai aparecer o falso profeta. Olha que interessante. Vi uma outra besta emergir da terra. Então, a primeira besta, que é o anticristo, sai do mar. A ideia de besta é uma ideia figurada, né? De um animal muito feroz. O leão, por exemplo, né? Pode ser chamado de besta, que destrói, que mata, né? Que tem poder, que tem força, né? Agora, vi uma outra besta emergir da terra. Alguns dizem que pode ser de Israel, né? Essa besta, nós não sabemos. Ela possui 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Veja a mentira, né? Como cordeiro de Deus. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra e diante dos homens. Então ela vai operar, essa besta vai operar grandes sinais e maravilhas, né? E as pessoas vão ser enganadas. E ela vai criar um sistema que todos os pequenos, grandes, os ricos e pobres, e os livres e os escravos, faz
tem uma marca na mão direita e uma marca na fronte e não pode comprar nem vender. Então, quem não tiver essa marca não pode comprar nem vender. A marca na fronte significa você fazer a vontade do anticristo, né? Entrar na ideologia dele. E a marca na mão significa, a mão significa o que você faz, aquilo que você pensa, a mão que você faz, fazer igual ao anticristo, tá? Então, a gente observa que essa marca vai ter um número 666, e esse número tem muitas explicações aí, mas eu prefiro uma explicação muito simples. O 6 é o sexto dia em que Deus criou o homem, né? Então, esse é o número do homem, o texto diz que é o número do homem. E também, o 6, 3 vezes 6 significa a trindade do mal, né? O pai da mentira, que é Satanás, o anticristo, que é o filho, o falso profeta, que tenta fazer como o Espírito Santo faz, mostrar o anticristo, e quem não adorar o anticristo vai ser morto. E nós sabemos que isso é possível hoje, em função da tecnologia da comunicação. Ele vai conseguir ver todo mundo, quem está adorando, quem não está adorando. Então, o que nós temos que fazer em tudo isso? Nós temos que estar atentos a Jesus. Temos que estar adorando Jesus, firme com Jesus. Nós precisamos estar orando, lendo a palavra e, acima de tudo, queridos, nós precisamos estar unidos, congregando, com igreja, com irmãos, para nós passarmos esse tempo. Se nós formos passar esse tempo, nós precisamos de ajuda um do outro, da bênção um do outro, né? Como é importante a gente ter a vida de igreja, grupos se relacionando. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que a tua vida seja isso. Paz de Cristo.